Olá, você sabia que eu consigo prever se um casal vai dar certo ou não vai dar certo? E quando eles chegam na terapia de casal, eu já consigo identificar nos primeiros momentos se esse casal tem chances de resolver, de ficar junto ou se não. Nesse vídeo eu vou abordar dois assuntos praticamente. O que eu consigo ver e o que eu enxergo para saber se um casal vai funcionar ou não. E você pode aplicar na sua relação. Você pode perceber também na sua relação se ela está saudável ou não. E dois, o que acontece, por exemplo, na primeira sessão de terapia de casal. Então, se você já se interessou, se você tem alguma coisa que você se identifica aqui na sua relação que pode ser ajustada, talvez você faça sentido para você esse vídeo e pode te ajudar de alguma forma. Eu costumo dizer na primeira sessão que existem duas situações, né? Na verdade, eu começo a descrever o que eu entendo como um relacionamento saudável, para ver se a gente está alinhado na mesma página e se o que estão buscando na terapia de casal está alinhado com o que eu entendo de saúde, para isso ser considerado como se fossem os objetivos da terapia de casal, né? Para onde a gente quer chegar. Então eu descrevo assim, como uma analogia. Existe um edifício, né? Digamos, e o edifício é o seu aprimoramento, né? Você tem andares que você vai subindo e você vai melhorando. Então você vai melhorando nas situações, em termos profissionais, pessoais e tal. E você vai vivendo a vida e tal. E você encontra uma pessoa que te alegra, você se sente melhor perto dessa pessoa. E você resolve ficar mais tempo junto com ela. Então existe o seu edifício e o edifício dela. E aí vocês resolvem ficar mais tempo juntos. Então vocês resolvem mudar os seus edifícios para um ao lado do outro. Então funciona assim: um sobe o prédio e o outro sobe o prédio, um ao lado do outro. Muito importante que aí já começo a falar o que eu entendo como relacionamento saudável. Essas subidas não podem ser entrelaçadas a ponto de um se perder, não saber onde termina um e começa o outro. Essas subidas elas vão individuais, né? Cada um no seu prédio, na sua forma. É claro que com o passar do tempo, um vai emprestando um tijolo um para o outro para construir algum andar, alguma coisinha. Ou seja, com o passar do tempo, uma pessoa vai ficando mais parecida com a outra. Isso é normal. A gente vai aprendendo um com o outro. Mas a relação ela está numa ponte que é estabelecida entre um edifício e o outro. Essa ponte ela é representada por projetos, por coisas que a gente faz em comum, com filhos, planos, morar junto, ideias. E essas pontes são construídas nos diferentes andares. Ou seja, existe muitas vezes alguma afinidade, algum interesse, ou alguma situação que haja valores em que um considera e o outro também, e aí possibilita estabelecer pontes para a gente se encontrar nesse meio do caminho. Não precisa ser idêntico, né? Os valores não precisam ser idênticos. E muitas vezes, na verdade, muitos andares não vão ter possibilidade de ter encontros ali. Às vezes um gosta de um interesse de música, o outro gosta do outro. Então ali não vai ter interesse necessariamente que seja estabelecida uma ponte para se encontrar e ouvir o mesmo tipo de música. Mas, por um outro lado, é possível identificar que, e aí eu já vou avançando, que se não houver um cultivo de situações em que se encontra na ponte, a relação ela pode muitas vezes estar fadada a um desalinhamento. O que eu quero dizer com isso? Existe um, existe o outro, existe o nós. E essa é a primeira oportunidade, a primeira identificação que eu costumo fazer na terapia de casal logo nas primeiras sessões. Eu costumo dizer que existe o eu, o seu e o nosso. Por que é isso importante saber? Muitas vezes, né, isso inclui bagagens que vêm de cultura familiar, crenças que a gente tem, em que eu já venho de um lado do edifício e o outro vem do outro. E aí a gente se encontra talvez num lugar comum, que é morando numa casa, ou em hábitos que a gente começa a se encontrar, e aí a gente percebe que as coisas são diferentes. Então, muitas vezes aí a gente vai ter a oportunidade de ter conflitos. E aí a gente vai olhar e a gente vai achar, cada um vai colocar que o outro está errado nessa situação, mas muitas vezes não é uma questão de certo e errado. É questão que existem bagagens aí que são diferentes. E cada um vê o mundo de uma forma diferente do outro. E aí é considerado conflito. Então o primeiro passo é identificar o que é meu, o que é seu, o que é nosso.
E nisso aí, muitas vezes ajuda já, por exemplo, quando alguém encontra um outro com uma cara feia e aí já se sente meio culpado. Pô, por que será que é comigo? Será que não é? Saber que existem coisas que são do outro e não são minha responsabilidade. Por exemplo, o outro pode ter tido um dia muito ruim no trabalho e aí tá com cara feia, simplesmente. Tem dia que a gente acorda, a gente não gosta nem de olhar no espelho, a gente olha no espelho e já vê aquilo que não gosta daquilo que tá vendo e não fica bem, né? É normal isso acontecer. E quanto mais isso, e ainda tendo que dar satisfação pro outro. E, aliás, o outro se achando responsável, como se fosse a única e exclusiva causa de alegria daquele que está se relacionando. Existem situações que não são relacionadas a mim, e eu não tenho esfera de atuação com relação a isso. O máximo que pode acontecer é convidar aquele que está com cara feia para o meio da ponte e, eventualmente, a gente fazer alguma coisa juntos e tal. Mas eu não consigo, eventualmente, nesse exemplo, resolver o que está acontecendo de problema no trabalho daquele que está com a cara feia. Então não diz respeito a mim, diz respeito ao outro. Bom, essa é a primeira identificação, né? O que é meu, o que é seu, o que é nosso. A partir daí, a gente vai estabelecer como resolver e como lidar com conflitos. Por quê? Considerando que vão sempre haver divergências, e aliás convergências, mas muito mais divergências, essas divergências sempre vão gerar conflitos. Conflitos não são um problema. O problema não está em ter conflitos ou não ter conflitos. Eu costumo dizer que ter conflito a gente vai ter desde a hora que a gente vai pedir uma pizza. Um vai querer de um sabor, outro vai querer de outro. Isso já pode gerar um conflito. E, aliás, muitas vezes nem é pizza, né? Um quer esfirra, outro quer pizza mesmo e o outro quer comer um japa, quer ir sair. Sempre assim vai ter uma situação de conflito. Conflito é normal no ser humano. E, aliás, relações que não têm conflito já é considerado meio estranho. O problema é que esses conflitos eles não podem virar a ser confrontos. E aí é um grande ponto, né? Quando a relação já está um tanto desgastada, esses conflitos escalonam muito rapidamente para confrontos. E o que são esses confrontos? Confrontos são situações em que há ganhadores e perdedores. Ou seja, para eu estar certo, você tem que estar errado. Eu quero ganhar de você. E como eu quero ganhar de você, o que é a melhor defesa? É geralmente um ataque. Então eu passo a começar a falar atacando a outra pessoa. Se eu chego nessa situação, eu já não estou numa relação saudável em que eu possa estabelecer melhores soluções. A ideia é que a gente pare no conflito. Né? Confrontos eles podem vir a surgir, mas que eles não sejam escalados. Então ele pare e em algum momento que alguém identifica que está acontecendo algum tipo de confronto, alguém levanta uma bandeira vermelha e fala melhor parar aqui, que senão qualquer coisa a gente vai começar a se atacar e se machucar. Bom, isso que costuma acontecer nas primeiras sessões de terapia de casal. A gente faz essas identificações e faz esse tipo de abordagem para a gente perceber o que está acontecendo, qual que é o momento que a gente já está dessa maturidade relacional, né? O que eu associo àquela questão do edifício, né? Nós somos seres sempre em amadurecimento. Até o final da vida, a gente sempre tem possibilidade de aprender mais e ser alguém melhor. E existe um amadurecimento individual e existe um amadurecimento relacional também. É a gente saber respeitar as diferenças, é a gente entender que a diferença não só precisam ser respeitadas, mas ela também pode ser como um ponto forte. Ou seja, eu aprendo naquilo que eu vejo em você e eu admiro e eu não necessariamente tenho. Então isso é um ponto forte. Mas isso precisa de uma maturidade na relação. Então as identificações que eu costumo ver é a questão da maturidade e tal, que pontos que a gente está. Só que isso não é aquilo que eu identifico e eu percebo se vai dar certo ou não vai dar certo. O grande ponto é se o casal em si, né, o outro e a relação, eu costumo, aliás, em todo início de sessão perguntar aí como estão os três, porque os três, né, são tratados numa terapia de casal, é o outro e a relação. É impossível que uma relação seja saudável se as pessoas que participam dessa relação não sejam maduras. Então há um amadurecimento das três partes na relação e na terapia de casal. A gente costuma trabalhar, então, essa questão do amadurecimento relacional para que os conflitos não virem confrontos. E o que a gente faz nesse sentido, né? E o que importa, na verdade, não é necessariamente o momento que a gente se encontra quando estão na terapia de casal, mas a intenção. Se estamos dispostos, né, os três, a investir tempo para que a relação dê certo.
Se é uma forma mais protocolar de se relacionar, em que o outro quer moldar ao seu próprio jeito e a minha maturidade não permite ter uma maturidade relacional, eu já costumo desconfiar se aquela relação vai dar certo ou não. E eu sempre jogo muito aberto. Eu falo, depois de algum tempo, eu costumo dar feedback do que está acontecendo naquela relação. O que eu estou enxergando pelos processos inconscientes, né? As dinâmicas inconscientes da relação, de um, do outro e da relação. Porque tudo isso importa. Eu costumo dar feedback, se entender e falar, olha, vocês realmente querem fazer dar certo? A relação, para vocês terem um lugar em comum, ter uma construção nessa ponte, para que essa ponte seja benéfica e vocês gostem de estar com o outro, por quê? A gente tem que se relacionar porque a gente quer, e não porque a gente tem que se relacionar. E isso eu entendo que é um relacionamento saudável. Então essa identificação que eu percebo que a gente está porque a gente quer, porque a gente se sente bem, e não é porque a gente é obrigado, não é porque já está há muito tempo e é conveniente essa relação. E aí é o grande ponto, se eu vejo uma construção e uma intenção de construir coisas na ponte, construir planos em conjunto, construir ideias em conjunto, e se há situações em que cada um está disposto a ceder e não ter a verdade absoluta, e não viver em confronto. Os casais, isso não é questão de briga. Aliás, muitas vezes eu vejo os casais que são muito enérgicos e discutem bastante, com muito mais chances de se dar bem, porque aí é uma questão de tato, de jeito e de como, e não de o que, da essência, que é a intenção, né? Então, alguns ajustes aí do como se relacionar, comunicação, por exemplo, já andam bastante na relação, né? E a comunicação é um grande ponto que apresenta, acho que cada 10 casais há problemas de comunicação. O problema é que esse problema não vire confronto, né? Não é como a gente está se comportando e que isso vire escalonado de uma forma que a gente vire em confronto, né? Então pode ser parado em conflito, mas tudo isso vai depender se há uma intenção de que haja construção nessa ponte. E aí precisa sim de investimento, e precisa de investimento não só emocional, de tempo, como de mudanças de hábito, né? Às vezes a gente quer mudar o nosso próprio hábito individual e é difícil, né? Que a gente quer fazer uma melhor alimentação, uma rotina diferente, e já é difícil mudar para si, quanto mais eu mudar um hábito que impacta a outra pessoa. Mas é que tá, se eu vejo os casais que estão dispostos a fazer esse investimento na ponte, na relação, eu posso dizer que há grandes chances. Mas não é todo mundo que sabe, e não é preciso que já saiba de antemão fazer isso. Aí é o grande diferencial, se há intenção, né? Não precisamos estar certos, eu ou você, né? Alguém está aqui certo, porque o que importa não é estar certo. O que importa é a gente ser mais alegre, né? Estar bem juntos. Enfim, um pouco aqui que eu passei dos entendimentos de o que acontece nos primeiros momentos da terapia de casal, e como que eu identifico se uma relação tende ao sucesso. Seria muito, né, eu não quero dizer um padrão do que é certo ou errado numa relação, mas eu costumo dizer o que eu vejo que é uma relação longeva, em que as pessoas podem ser alegres e estar porque querem nessa relação. Tá bom? Bom, se você quiser mais conteúdo sobre isso, sobre psicologia, psicanálise, relacionamentos, convido vocês a frequentarem mais aqui esse canal. E eu costumo dizer que todo início de uma nova habilidade, toda aquisição de uma nova habilidade, eu costumo recomendar que a gente comece e depois melhora. E esse aqui é a minha proposta para fazer, né? Eu me familiarizar cada vez mais com o digital, com a gravação de vídeos e postando conteúdos interessantes que façam sentido para mim e para vocês que estejam escutando. E, enfim, fica aí o convite para a gente aprender juntos e desenvolver essa habilidade juntos, tá? E eu compartilhando todo o conhecimento que eu tenho sobre psicanálise, enfim, e outros assuntos relacionados a relacionamento, tá bom? Um abraço e até a próxima.